Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? A última aula nossa foi sobre Jean-Jacques Rousseau, né? Um pensamento bem original e inovador para sua época. Hoje nós vamos trabalhar com um dos seus, digamos assim, de certo modo também um leitor de Rousseau, que é Kant. E é interessante mencionar a vocês, né, que eu vou trabalhar hoje, por ser um autor um pouco mais, quer dizer, é um autor muito complexo, né? Os outros autores são autores complexos. O Kant é um autor muito complexo. Então eu tirei essa aula para falar um pouco mais sobre Kant, né? Para fazer vocês entenderem que é um sistema filosófico, né? E não porque eu estudo Kant, mas Kant é um marco fundamental na perspectiva da teoria do conhecimento, da epistemologia no século XVIII, né? Mas também um marco na perspectiva da moralidade. E aqui é importante perceber que nós vamos encontrar o direito vai estar muito relacionado com a perspectiva da moralidade. Né? Então a política vai estar e o direito vão estar ainda muito conectados com a perspectiva da moralidade. Algo que, né, na perspectiva aí já de Maquiavel, em alguns momentos, né, a moralidade acaba não se conectando mais com a política, né, algo que para os gregos é muito fundamental, né, moral e política, e ética e política nesse caso, estariam muito conectados. Então vamos falar um pouquinho sobre Kant, né, 1724 a 1804, é o período de vida dele. É sempre fundamental revisitá-lo, porque muito da filosofia contemporânea que nós vamos ver, sobretudo na perspectiva da democracia, do direito e da própria ética, né, vão ser ainda leituras que serão feitas com Kant. Então Kant sempre será e nunca será suficiente nós estudarmos suficientemente, né, estudarmos ele justamente pela sua, né, infindável fonte no qual os autores contemporâneos buscam aí né, influência, leitura, alguma luz para o seu pensamento. O Kant é um alemão, nasceu em Königsberg, né, né, hoje Königsberg não faz parte mais da Alemanha, é importante vocês saberem, né? As obras principais dele são, né, a gente chama, são as do período crítico, né? O Kant tem obras pré-críticas também chamadas, que é a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica da faculdade de julgar. Também tem obras que, por exemplo, a fundamentação da metafísica dos costumes, que é uma obra fundamental, que é a fundamentação da metafísica dos costumes, é uma obra de 1785. E a obra Metafísica dos Costumes, que é outra obra, que é onde nós vamos depois, na próxima aula, trabalhar mais com a ideia de direito, ela é uma obra de 1797. Então não confundam a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é uma obra puramente moral, com a fundamentação, com a Metafísica dos Costumes, que é uma obra onde o Kant então trabalha com a doutrina do direito e com a doutrina da virtude também. Então essa é uma obra que nós vamos trabalhar melhor no próximo momento. O Kant também está num ambiente extremamente forte da ascensão da burguesia, os ideais liberais, né? Nós vamos ver muito forte as ideias do John Locke, né? Sobretudo aí influenciando o Kant. Né? Mas o ambiente alemão sempre foi um ambiente extremamente idealista, né? Então o Kant também vai seguir numa linha parecida com algumas diferenciações, né? Vamos falar um pouquinho então sobre a razão pura de Kant. Vocês já devem ter, né, crítica da razão pura, crítica da razão prática, né? A razão então é esse, assim, um ponto fulcral no pensamento kantiano. É interessante, vocês já devem ter estudado o empirismo e o racionalismo, vou pressupor isso, já, né? Grande parte de vocês já estudaram. A tese principal do racionalismo, se você não estudou, é que nós já nascemos com ideias inatas, ou seja, a mente não está vazia quando nós chegamos ao mundo, nós já temos ideias que são carregadas, ideia de Deus, ideia de número, etc, etc, que são defendidas pela corrente racionalista, sobretudo Descartes, o grande representante, e os empiristas que são então dizendo que a nossa mente é uma tábula rasa, né, a famosa frase de John Locke, e também posteriormente David Hume também como um dos seus grandes defensores.
O Kant nasce nesse ambiente hostil, né? Ele mesmo fala na prefácio da Crítica da Razão Pura, que é um ambiente de onde não há um consenso, né? Nem mesmo entre as escolas, sobre qual é a origem do conhecimento. Então o Kant não vai se filiar nem em uma corrente nem em outra corrente. Basta vocês notarem que pós-Kant não há mais uma discussão sobre empirismo ou racionalismo, né? As discussões que vêm em caráter epistemológicos na sequência não fazem mais menção a isso, fazem menção sobretudo à ideia de coisa em si, que o Kant vai criar, ou vai dizer que a nossa mente não atinge, né? E a discussão vai ficar aí, então, em torno disso e não mais se perguntando sobre empirismo e racionalismo, né? A crítica da razão prática, então, é onde o Kant vai abordar as questões de natureza prática, como moral, direito, política e assim por diante, tá? Eu estou entendendo aqui mais do que da crítica da razão prática, estou falando só da razão prática como um todo, né? Como eu já disse, né, o Kant não vai se filiar em nenhuma dessas vertentes, nem no racionalismo, nem no empirismo, né? O Kant vai dizer que, mas também vai comprar teses das duas correntes, né? Então, ele vai dizer que as percepções que nós temos do mundo, que são aquelas trazidas pelos sentidos, não conseguem captar o que ele chamou de coisa em si, ou noumenum, né? Que nós só captamos o fenômeno. O fenômeno, uma tradução, seria aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que aparece, certo? Então, essa vai ser, em outras palavras, o que o Kant chama... O Kant, não me lembro se tem essa... Eu acredito que não. Essa referência própria na obra dele, que ele chama de uma revolução, que se conheceu como chamada Revolução Copernicana, né? Ou seja, o Kant tira do centro da investigação epistemológica o objeto, né? E coloca o sujeito. Então ele vai dizer assim, na verdade, o que está aqui... mais importante é entender como o sujeito capta o sujeito, como o sujeito capta o objeto, e não mais como como o objeto é dado na mente do sujeito. Em outras palavras, nós vamos construir o mundo do conhecimento é construído à medida daquilo que nós somos enquanto estrutura pensante, certo? Então isso é o mais interessante de ver. Essa é a revolução copernicana que o Kant realiza, então, na filosofia do conhecimento. Então, diferente da filosofia que nós vimos, que deu as bases para o pensamento jurídico, também do medievo e da antiguidade, aqui nós vamos estar falando dentro já de uma teoria, de um paradigma epistemológico. Nós vamos estar aqui falando, então, de uma teoria do sujeito com Kant, né? Que trazendo e colocando o indivíduo no seu... Também um dos aspectos da própria ideia, né, de liberalismo que está aparecendo, né? Um reflexo, digamos assim, se nós conectarmos essas ideias, que o sujeito é o mais importante aqui na relação do conhecimento, né? Na verdade, não existe mundo fora do sujeito, que ele está dizendo, porque nós não conseguimos captar o mundo como ele é, fundamentalmente, apenas como ele aparece para nós à medida que nós aprendemos o mundo pelas categorias que nós temos na nossa mente. Bom, o ponto-chave de Kant para falar do conhecimento é, mas e como é possível então o conhecimento universal, né? O Kant vai dizer, olha, é possível porque nós estamos primeiro falando de um sujeito transcendental, nós não estamos falando de uma psicologia empirista, né? Nós estamos fazendo uma análise do sujeito ou da pessoa. O Kant está falando aqui, pensando quais são as condições de possibilidade para que haja o conhecimento. E esse sujeito, que ele chama de sujeito transcendental, é o que ele usa para a investigação no seu método transcendental. Então, vamos dizer assim, o Kant vai dizer que o conhecimento começa necessariamente pela experiência, que é uma tese que lembra lá os empiristas, mas ela não é suficiente. Então ele vai dizer que o sujeito carrega consigo aí algumas categorias fundamentais para processar a matéria bruta que nos é dada pela essa parte da empiria, pelo sujeito, pelos nossos sentidos, certo? Não vai dizer que é inato, não vai dizer que é divino, ele fala que são condições que nós precisamos para que esse conhecimento seja processado, né?
Então, ele está perguntando, em outras palavras, quais são as condições de possibilidade para que haja um conhecimento certo, verdadeiro e universal. E, portanto, ele vai dizer que, imaginamos aqui agora numa leitura mais não tão próxima a Kant, ele vai dizer, olha, todos os humanos partilham dessa estrutura a priori do conhecimento, e por isso que é possível que haja conhecimento universal. Então, a grande chave de entender Kant é o conhecimento universal e necessário, certo? Que isso vai ter também respaldos lá na perspectiva da moralidade e do direito, porque nós vamos depois tentar buscar também esse conhecimento universal e necessário para uma perspectiva da moralidade. Kant vai dizer que nós temos formas a priori da sensibilidade, onde os objetos são dados, que é o tempo e espaço, mas elas por si só não fazem o conhecimento acontecer, precisam então dessas categorias, que também são categorias do entendimento. Se uma é da sensibilidade, a outra aqui é do entendimento. São dois momentos, né? Um de captação, né? Todo objeto é dado num tempo e num espaço, mas esse não basta para que haja conhecimento. Nós precisamos que ela passe então para um segundo momento, que é esse arcabouço que nós temos que processa essa matéria bruta para produzir um conhecimento, para produzir um conceito, certo? Então essas digamos assim, são categorias a priorísticas, ou seja, é algo dado antes mesmo do conhecimento com a empiria, né? Não tem nenhuma mescla com a empiria. E uma das grandes novidades que o Kant traz aqui é a ideia de juízo sintético a priori. Para ele, o juízo sintético a priori é um conhecimento universal e necessário, porque ele vai dizer, todo juízo sintético é um juízo da experiência. Ou seja, o que é um juízo da experiência? Dizer, a bola é azul, certo? A bola é azul é um conhecimento sintético porque eu, tendo a experiência com uma bola, notei que ela é azul. Ela podia ser qualquer outra cor, mas eu vi a bola e ela era azul. Um juízo analítico, Kant vai dizer, ele não traz um conhecimento novo, como dizer que a bola é azul. Ele vai dizer a bola é redonda. Por que ele é analítico? Porque no conceito de bola, a redondibilidade já está presente. Tá? Só que o Kant vai dizer, nesse conhecimento analítico, nós temos ele a priori. Né? Não precisamos da experiência para construir, como a ideia de redondo. Né? E o azul precisa da experiência. Agora o Kant vai dizer, bom, eu quero falar de um conhecimento que é dado sem ir na experiência, mas que acrescente algo ao objeto. No conceito de bola é redonda, ele vai dizer, não acrescente-se nada quando fala bola redonda, porque quando a gente fala bola redonda, a ideia de redonda já está presente. Mas ele diz, eu quero entender um juízo que seja a priori, mas que acrescente algo novo ao sujeito. Então, para ele, a busca por esse tipo de conhecimento é, digamos assim, na crítica da razão pura, o ponto fundamental. E aqui o Kant está falando da ciência, né? Fundamentalmente. Ele está dizendo assim, ó, como é possível juízos sintéticos? Ele vai dizer, olha, na matemática é possível, na física também é possível. Então ele não está falando em um primeiro momento na filosofia. Ele vai falar isso posteriormente. Então é importante vocês também terem essa preocupação, né? Então esses juízos sintéticos, né, são os juízos sintéticos a priori, são, digamos assim, o ponto fulcral da busca desse modelo, né? Então o que o Kant vai consolidar aí na crítica da razão pura. Entender o que é a razão teórica e a razão prática. A razão teórica aqui agindo na perspectiva do conhecimento e a razão prática agindo então aqui na questão da política, da moral e do direito. Tá? Então nós vamos estar abordando, são mundos diferentes, né, aqui. Então eu vou ler uma passagem de Kant que resume isso, né? Todo conhecimento parte dos sentidos, vai daí ao entendimento e termina na razão, acima da qual não é encontrado em nós nada mais alto para elaborar a matéria da intuição e levá-la à suprema unidade do pensamento. Então tudo começa fundamentalmente com a nossa sensibilidade, né? Mas aí é tudo processado então pelo entendimento, certo?